Eu salvo os meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu já senti a presença dele aqui. Você já sentiu? Que Deus vem ministrar aos nossos corações nessa noite. Meus amados irmãos, nesta noite, culto de ensino, nós vamos meditar no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, verso de número 1 até o verso de número 11. Nós, nesta noite, já louvamos ao Senhor, já glorificamos, exaltamos o seu nome e continuaremos louvando e engrandecendo o nome do Senhor através da sua palavra. Amém? Todos encontraram? Quero desde já agradecer a vida do nosso pastor, que nos fez convite para estar nessa noite, transmitindo o ensino da palavra do Senhor para o coração de cada irmão e de cada irmã. O texto nos diz assim, Lucas capítulo 14, do verso 1 até o verso de número 11. E aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o observando, e eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico, e Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando, curou e despediu. E respondendo-lhes disse: qual de vós, o que caindo num poço, num dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como eles escolhiam os primeiros assentos. Disse-lhes: quando por alguém fores convidados às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que seja convidado outro mais digno que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá lugar a este, e então, com vergonha, tenha-se tomado o derradeiro lugar. Mas, quando fores convidado, vai, assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Portanto, qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Pode se assentar, continue com a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Uma dúvida, enquanto eu estava meditando na palavra do Senhor, surgiu dentro do meu coração. Qual é a marca de um coração transformado por Deus? A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus foi convidado para um almoço na casa de um dos mais importantes e proeminentes fariseus da sua época. Ele mesmo já havia alertado os seus discípulos a respeito da doutrina dos fariseus. Jesus havia comparado a doutrina daqueles homens como um fermento. Nos dias de hoje, quando nós vamos fazer um pão, quando nós vamos fazer um bolo, nós utilizamos o fermento. O fermento que nós utilizamos para fazer o nosso bolo é um fermento químico.
As irmãs dentro de casa têm lá na prateleira o pó royal. Quando nós vamos fazer um pão, geralmente as irmãs utilizam o fermento biológico. Essa lição eu aprendi com a minha avó. Então, o fermento ele é responsável, assim como era nos dias de Jesus, para dar crescimento para a massa, para fazer com que a massa cresça, incha. Mas a diferença do fermento nos dias de Jesus e nos dias de hoje é que o fermento nos dias de Jesus ela era a massa podre. O fermento nos dias de Jesus era a massa estragada. Era a massa que havia sido separada e havia passado da sua validade. Essa massa se enchia de levedura. Essa massa se enchia de fungos. E isso era utilizado em uma massa nova para dar o crescimento dessa nova massa. Jesus compara a doutrina dos fariseus com uma massa estragada. Jesus compara a doutrina e o ensino dos fariseus com uma massa vencida. E que quando utilizada em pão, em bolo, ela é responsável por fazer com que todo aquele pão e com que todo aquele bolo se contamine com a sua levedura e cresça e enche. Essa questão que Jesus nos apresenta, ela é interessantíssima, porque é o próprio Jesus que nos mostra que os fariseus, eles tinham o hábito de serem proselitistas. Os fariseus, eles percorriam toda a Judeia, eles percorriam toda a Galileia, eles percorriam todo o território de Israel para fazerem discípulos, para fazerem alunos, pessoas que eles iriam instruir. Mas Jesus Cristo nos mostra que essa doutrina e que este ensinamento dos fariseus fazia com que este discípulo se tornasse 2 vezes mais réu do inferno do que aqueles próprios fariseus. Mas talvez você se pergunte, Lucas, mas os fariseus são homens doutores da lei. Os fariseus são homens defensores da lei de Deus e da religião. Um fariseu jejuava no mínimo 2 vezes na semana. Quando muito, um fariseu zeloso podia chegar a jejuar até 4 vezes na mesma semana. Um fariseu, ele orava 3 vezes ao dia, de manhã quando ele levantava, antes de eles almoçar e antes também de eles pôr a mesa, eles faziam as suas orações. Esses homens conheciam os 603 mandamentos da lei de Moisés. Esses homens eles tinham conhecimento na ponta da língua, de cor e salteada da lei de Deus, e não só da lei de Deus. Eles conheciam os profetas, eles conheciam os salmos, eles conheciam os livros históricos, eles conheciam toda a história e toda a cultura do povo de Israel, da lei também dos anciãos. Esses homens, eles são homens dotados de uma inteligência, de uma sabedoria, de uma dedicação, de um zelo que nós não vemos nos dias de hoje. Se eu perguntar aqui, você não precisa nem responder. Quem é que jejua 2 vezes todas as semanas no ano? Daí 104 vezes no ano você jejuando. Tem gente aqui que não jejua nem 1 vez por ano. Quantas pessoas aqui oram 3 vezes ao dia? Talvez tem gente aqui que ora só antes de dormir, alguns nem antes de dormir. E talvez você se pergunte, Lucas, mas como esses homens sendo tão zelosos, como esses homens sendo homens tão espirituais, homens que têm uma vida tão dedicada, tão santa, tão ilibada, como pode Jesus Cristo afirmar que eles estão indo para o inferno e através dos seus ensinos tornando os seus discípulos mais réus do inferno do que a eles próprios? Bom, esse texto ele nos mostra muito bem, ele nos ensina muito bem o que está acontecendo dentro do coração dos fariseus. Porque o texto que nós fizemos a leitura dessa noite, ele é uma fotografia
de uma condição espiritual. Esse texto nos revela uma verdade que está oculta, uma verdade que só quem tem uma visão apurada, espiritual, pode verdadeiramente enxergar. O texto nos mostra essa realidade física se manifestando no mundo físico através dessa situação que é apresentada a Lucas, mas as coisas do mundo espiritual podem se manifestar no mundo físico? Sim, com certeza. Quantas pessoas você não conhece? Quantos indivíduos você não tem conhecimento? De pessoas que estavam ou estão doentes. Ela vai no médico, o médico faz os exames, o médico pede exame de sangue, pede tomografia, pede exame hormonal, pede exame de todos os tipos, revira a pessoa de alto a baixo, só para virar a pessoa do avesso, e não consegue encontrar o motivo da doença. Isso são coisas espirituais. A Bíblia Sagrada nos mostra que existia uma mulher no texto sagrado, que essa mulher passou muitos anos encurvada, mas a Bíblia Sagrada nos diz que ela não tinha nenhum problema físico. O médico, quem sabe, pastoralizou a coluna, e ele encontrou reumatismo, não encontrou pico de papagaio, não encontrou reumatismo. Ele analisava, olhava e dizia: filha, você não tem nada, não consegue enxergar nada em você. Mas quando essa mulher encontra com Jesus, Jesus não simplesmente cura o corpo físico dela, não. A Bíblia diz que Jesus repreende o espírito maligno que estava sobre ela, tentando ela encurvada. Então, situações espirituais se manifestam no mundo físico. E é isso que está acontecendo aqui neste texto. Enquanto eles estão na mesa todos observando Jesus, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus enxerga e vê no meio daqueles homens um homem que sofria de uma doença. Essa doença estava tão latente, essa doença estava tão visível, essa doença estava tão perceptível, que a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus então chama aquele homem. O texto nos mostra que aquela doença ela estava num estágio que ela poderia ser detectada visivelmente, mas aquele homem foi colocado ali de propósito. Ele não está ali aleatoriamente, ele está ali porque aqueles homens têm uma intenção. E qual é a intenção? Pegar Jesus e ver se Jesus vai ou não vai descumprir a lei dos anciãos. Porque a lei dos anciãos dizia que o sábado não poderia ninguém ser curado. No sábado ninguém poderia andar mais do que um tiro de pedra. No sábado as pessoas, a única coisa que elas poderiam fazer era ir até a sinagoga, era ir até o culto, adorar a Deus e depois retornar à sua casa. Eles não poderiam acender vela, eles não poderiam acender candelabro, eles não poderiam realizar nenhum tipo de trabalho, incluindo, eles colocaram dentro desta lei que ninguém poderia receber nenhum milagre dentro do sábado. Então, esta lei humana, esta lei de homens, aqueles homens estão olhando e vendo se Jesus vai ou não vai cumprir a lei dos homens, se Jesus vai ou se ele não vai cumprir a lei dos anciãos. Então eles foram, coletaram um doente, pegaram um homem doente e trouxeram ele para dentro daquela sala. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém enxerga aquilo que não se identifica. Quando eu tinha mais ou menos 18 anos de idade, eu comprei um carro, um Peugeot 206, ano 2002. Eu nunca tinha visto na rua um Peugeot, mas depois que eu comprei aquele carro, em todo lugar onde eu ia, eu via aquele carro. Depois eu troquei por um Celta. Jesus amado, aí a situação piorou. Aonde eu andava, eu via o Celta. Depois eu comprei o Fiesta. Enquanto eu estava vindo para cá, eu vi
tantos fiestas que quase que não dava para contar. Mas Lucas, aonde é que estavam esses fiestas antes de você comprar? Não sei, estavam por aí, mas eu não enxergava. Aonde é que estavam os celtas antes de você comprar o seu? Não sei, estavam por aí, mas eu não enxergava, porque eu não me identificava com eles. Aonde é que estava o Peugeot? E junto com o Peugeot veio também o guincho. Eu nunca tive tanto telefone de guincho no meu celular como eu tive quando eu tive o Peugeot. Deus me livrou dessa prova, graças a Deus. Mas aonde é que estava esses Peugeots antes de eu comprar? Não sei, estavam por aí, mas eu só passei a enxergá-los depois que eu comprei, depois que eu adquiri, depois que eu passei a identificá-los. O nosso cérebro é assim, nós só enxergamos aquilo que nós nos identificamos. Lucas, dentro da Bíblia Sagrada nunca apareceu um hidrópico. Dentro da Bíblia está lotado de manco, de paralítico, de leproso, de cego. Todos esses, a Bíblia Sagrada está lotada dessas pessoas, mas de hidrópico não tem nenhum dentro da Bíblia Sagrada, a não ser esse homem. Se eles foram lá propositalmente pegar um doente para ver por que Jesus não iria, se Jesus iria curar o doente no sábado, se era majoritariamente naquele tempo mancos, leprosos, aleijados, cegos, mudos, surdos, por que então dentro da estatística eles escolheram um hidrópico? Justamente porque eles só são capazes de enxergar aquilo que está dentro deles mesmos. Eles só são capazes de identificar aquilo que eles mesmos são, aquilo que é notável, patente, visível, real, dentro do dia a dia deles. Lucas, o que é a hidropsia? A hidropsia é da palavra doença, psia e hidro, água. Hidropsia é uma doença que causa um inchaço. Ela é uma doença que causa um inchaço através do acúmulo de água no corpo. A pessoa que tem hidropsia, essa pessoa ela fica com o corpo todo inchada de água. Ela tem o rosto inchado por causa do acúmulo de líquido. Ela tem os braços inchados por causa do acúmulo de líquido. Ela tem a barriga inchada por causa do acúmulo de líquido. Ela tem o corpo todo inchado por causa do acúmulo de líquido. Aqueles homens trouxeram para aquela reunião um homem, e não foi aleatoriamente, não. Aqueles homens trouxeram, na verdade, para aquela reunião uma fotografia daquilo que eles eram espiritualmente. Aqueles homens trouxeram para dentro daquela reunião uma foto daquilo que eles eram por dentro. A Bíblia Sagrada nos mostra que eles então, olhando para aquela situação, vendo aquela situação, aquele homem, Jesus identifica no meio deles aquele homem hidrópico. No meio de quem? No meio dos doutores, no meio dos principais dos fariseus, no meio dos homens que eram os homens responsáveis pela religiosidade, os homens responsáveis pela espiritualidade. Eles eram os teólogos daquele tempo, eles eram os homens que conheciam a lei, eles eram os homens que tinham dentro de si o mandamento do Senhor para instruir o povo. Mas dentro desta reunião de homens que se achavam a última bolacha do pacote, estava ali uma amostra de quem verdadeiramente eles eram: hidrópicos espirituais, inchados espirituais. A Bíblia Sagrada nos diz, olha o que o verso de número 7 nos diz: e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos. O apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 6, ele diz assim: assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro homem. O apóstolo Paulo usa aqui, dentro do original do texto,
texto uma palavra muito interessante quando ele fala a respeito de orgulho. Ele utiliza a palavra físio. Físio significa inchaço, físio significa inflamado, físio significa alguém que está cheio, prestes a estourar, prestes a explodir. Este é o sentimento que está permeando aquela reunião. É o orgulho, é o ego, é a vanglória. É por isso que a Bíblia Sagrada nos mostra, dentro do texto bíblico, a grande variedade de nomes. Em toda a Bíblia Sagrada, o orgulho é apresentado. Dentro da Bíblia, o orgulho tem vários nomes, como vaidade, ego, amor próprio, arrogância, vanglória, ostentação, imponência, altivez de espírito, soberba, autoestima elevada e egoísmo. Lucas, como então pode aqueles homens que jejuavam 2 vezes na semana, que oravam 3 vezes ao dia, como pode esses homens serem chamados por Jesus Cristo de réus do inferno? Eles são réus do inferno porque eles podem orar, eles podem jejuar, eles podem conhecer todos os mandamentos da lei de Deus, eles podem conhecer a Bíblia de capa a capa, mas eles estão contaminados com a doença do orgulho, eles estão contaminados com essa doença do ego, eles estão com o seu ego inchado, com o seu ego inflamado, com o seu ego super inflamado, a ponto de explodir. O orgulho é um veneno tão perigoso na vida do crente, que este veneno, ele anula toda a espiritualidade. Deixa eu te dizer uma coisa, não adianta orar com orgulho, não adianta orar com ego, não adianta pregar com orgulho, não adianta pregar com ego, não adianta o soberbo dobrar o seu joelho e orar a Deus. Não, Deus não escuta a oração do soberbo, Deus não escuta a oração do orgulhoso. A Bíblia Sagrada nos diz certo dia que Jesus conta uma parábola para os seus discípulos. Ele diz que 2 homens subiram ao templo para orar. Um deles era fariseu e o outro era um publicano, cobrador de impostos. Esse era visto como pecador. O fariseu orava dizendo: Deus, muito obrigado por eu não ser um adúltero, muito obrigado por eu não ser um pecador, muito obrigado por eu não ser como este publicano que está aqui junto comigo. Sabe como o publicano orava? O publicano batia no peito, ele nem conseguia olhar para o alto, porque ele não se achava digno de orar a Deus, e ele dizia: Deus, tenha piedade de mim, porque eu sou um pecador. Sabe o que Jesus disse? Quem dos 2 saiu de lá consolado e com seus pecados perdoados? Foi o publicano, aquele que era pecador, aquele que se identificava: eu sou um pecador, eu sou indigno da tua presença, eu sou indigno do teu poder, eu sou indigno do teu perdão. Mas o fariseu, o orgulhoso, o soberbo, orou apenas de si para si mesmo. Deus não ouviu a sua voz. O orgulho, ele é um veneno dentro da Bíblia Sagrada. É o orgulho que faz com que anjos se tornem em demônios, é o orgulho que faz com que reis sejam tirados do seu trono, é a soberba que faz soberanos comerem grama, é a vanglória que fez o tetrarca Herodes ser devorado por bicho. Bem escreveu Salomão, no auge da sua sabedoria: a soberba precede a ruína, a altivez de espírito a queda. A pergunta, meus irmãos, não é se nós temos orgulho, a pergunta é: aonde o nosso orgulho está? Todos nós temos orgulho, todos nós temos ego. A diferença é: aonde é que está o nosso orgulho? Como é que está a situação do nosso inchaço dentro de nós? Chega um momento aonde o orgulho, ele fica tão inflamado, aonde o ego fica tão inchado, aonde ele começa a se sobressair
aí, aonde ele começa a inchar a pessoa. Ninguém quer ficar perto de quem é orgulhoso, ninguém quer ficar perto de quem é soberbo, ninguém quer ficar perto de quem acha que tudo que é seu é melhor. O orgulhoso, ele é aquele que para ele não se importa simplesmente ser bonito, não. Para o orgulhoso, ele tem que ser mais bonito do que os outros. O orgulhoso não é aquele que se importa simplesmente em ter dinheiro, não. Para o orgulhoso, o mais importante é ter mais dinheiro do que os outros. Para o orgulhoso, não importa se ele é alguém espiritual, não. Ele tem que ser mais espiritual do que os outros. O orgulhoso, ele quer ser mais inteligente que os outros. Observe, a felicidade do orgulhoso, ela não está justamente no seu sentimento, ela não está em ser bonito, ser inteligente, ser rico ou ser espiritual, não. Ele não se satisfaz com essas coisas, não. Ele se satisfaz em ser melhor do que os outros, em ele ter e os outros não terem. Quando nós vemos dentro do livro do pastor Timothy Keller, ele nos diz que o orgulho tem 4 características. A primeira característica do orgulho é que ele é vazio, ele é oco dentro de si. O orgulho, ele é uma ilusão, ele é o ego, e o ego começa nele mesmo e termina nele mesmo. Quem vive do ego vive uma vida vazia, em uma busca cansativa, e ele nunca consegue preencher esse ego. Segunda característica, o ego é frágil e o ego é dolorido. Terceira característica, nunca mexa com alguém com ego inflado. Deixa eu te dar um detalhe: a ciência diz que a parte mais sensível do ser humano são os olhos. Eu contradigo completamente a ciência. A parte mais sensível do ser humano é o ego. Alguém com os olhos feridos, alguém que você machucou os olhos dela, pode até virar para você e te liberar perdão, mas alguém com o ego machucado nunca vai te perdoar. Alguém com o ego ferido nunca vai te perdoar, porque o ego é frágil, o ego é dolorido, e quando você mexe no ego de alguém, você tocou na pior parte que você poderia tocar de uma pessoa. O ego também, na sua quarta característica e última, ele é atarefado. O ego, ele se preocupa muito na vanglória, na comparação com os outros. A pessoa egoísta, ela não se contenta simplesmente em olhar para si, não. Ela tem que ficar olhando para o outro, ela tem que se provar melhor que o outro. Eu já vi gente tão orgulhosa que a pessoa, ela é capaz de mentir que tem, não tendo, só para parecer mais do que o outro. Eu já vi gente tão orgulhosa que ela criou um mundo fictício só para mostrar para os outros que ela era melhor do que os outros. Eu não vim aqui, meus amados irmãos, para pregar uma mensagem que amansa o seu ego, ou que bate no seu ego, ou que faz carícias no seu ego, não, porque o ego é o maior inimigo da nossa intimidade com Deus. Aqueles homens fariseus, eles tinham tudo e faziam tudo que nós não fazemos. Eles oravam mais do que nós, eles jejuavam mais do que nós, eles conheciam mais do que nós, mas tem uma coisa que nós temos e que eles nunca vão ter. Eles todos agora, aqueles que não se converteram, estão queimando lá na labareda do inferno. Nós não. Nós que conhecemos Jesus, temos preparado para nós um céu de glória. Lucas, mas eu não oro 3 vezes por dia. Lucas, mas eu não jejuo 2 vezes na semana. Lucas, mas eu não conheço toda a escritura. Não, mas aquilo que Jesus Cristo nos entregou é mais poderoso do que qualquer espiritualidade fingida, do que qualquer espiritualidade dentro da arrogância. Aquilo que Jesus Cristo nos entregou é muito maior, é muito maior, é muito maior. O maior inimigo da intimidade com Deus é o orgulho. O orgulhoso nunca vai te pedir perdão. Sabe por quê? Porque o orgulhoso não erra.
O orgulhoso, ele nunca vai entender o texto de Jesus lavando o pé dos discípulos. Porque o orgulho não serve. O orgulho quer ser servido. O orgulhoso, ele é alguém que está inchado, como aquele homem hidrópico. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que Jesus fez naquele dia no meio de todos aqueles fariseus? Verso 3 e verso 4. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando, o curou e o despediu. Existe uma cura para o ego, para o orgulho, para a soberba, para a vanglória, para a altivez. Você sabe qual é a cura? É o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Quando o homem tem um encontro com o Evangelho de Jesus Cristo, é impossível ele continuar vivendo a soberba. Quando um homem tem um encontro com o Evangelho de Jesus Cristo, é impossível ele continuar vivendo o seu próprio orgulho. Quando um homem tem um encontro com a cruz de Cristo, é impossível este homem continuar na sua vanglória. Sabe por quê? Porque Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Eu nunca vi alguém carregando cruz e altivo olhando para cima. Quem carrega a cruz é para baixo. Quem carrega a cruz olha para baixo. Quem carrega a cruz sabe da humildade. Quem carrega a cruz sabe que o caminho não é o orgulho próprio. Não, por quê? Porque ele já deixou o eu para trás. Ele já deixou o eu para trás e agora ele carrega uma cruz. Alguém pode até falar para ele: levanta a cabeça, rapaz. Ele fala: não, por quê? Porque eu estou carregando uma cruz. 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 A cura para o orgulho é a cruz. É a cruz, é a cruz, é a cruz, é a cruz, é a cruz. Ei, você que está muito altivo aí, ó, olhando muito para cima, é porque você ainda não carregou uma cruz. Mas o dia que a cruz entrar no seu lombo, o dia que a cruz subir nas suas costas, o dia que a cruz subir na sua coluna, você nunca mais vai olhar para cima. Maia. Deixa eu ver quem entende essa palavra aqui. Deixa eu ver quem recebe esta palavra aqui nesta noite. Tem uma cruz descendo dentro deste lugar. Tem uma cruz descendo dentro dessa casa. Todo orgulho, todo ego, toda soberba, toda vanglória vai cair por terra, porque aqui é lugar de cruz. Elaia, calamaia. Tem pentecostal aqui? Tem pentecostal aqui? Hoje é noite de ensino, mas o ensino é dentro de uma igreja pentecostal, que adora, que dá glória, que exalta. Eu não preciso te entregar a chave. Eu não preciso te dizer que você vai ganhar um carro. Eu não preciso dizer que você vai ganhar uma casa, não. Eu preciso pregar a cruz. A cruz. A cruz. A cruz. A cruz. Eu posso. Eu sou. Eu faço. Eu aconteço. Mas quando a cruz bate no lombo,
Ele faz, Ele pode, Ele acontece. Eu não posso nada, porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Eu não posso nada, Ele pode tudo. Eu não consigo nada, Ele consegue tudo. Eu não sou, mas Ele é. Ele é, 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 Ele é. Aqueles que são curados pelo Evangelho sabem, só Ele é. Eu não posso nada, eu não faço nada, mas Ele é. O grande problema é que nós estamos vivendo um tempo onde até a igreja, que deveria ser responsável por murchar o nosso ego, as mensagens que nós estamos vendo por aí, nos Instagrams, nas internets, no YouTube, a mensagem é: você é o bibelô de Jeová. Você, esses dias eu ouvi um camarada dizendo: você é o ponto fraco de Deus. É tanta chave que eu acho que os pregadores que estão vindo é chaveiro. É chave disso, é chave daquilo. Esses dias eu fui num culto, o camarada começou a entregar tanto carrinho de neném que minha esposa virou para mim e falou assim: vamos embora agora, pelo amor de Deus. Graças a Deus eu fui embora. Ano que vem eu volto. Se Deus quiser, ano que vem eu volto lá para receber meu carrinho de neném. Ai, não está grávida não, pelo amor de Deus. Ainda não. Abraão, que foi Abraão, sabe o que ele disse? Quando ele teve um encontro face a face com Deus, ele disse: eu sou pó e cinza. Davi, que era Davi, quando teve um encontro com Deus, sabe o que ele disse? Eu sou um cão morto e uma pulga. E ele era rei de Israel. Paulo, que era Paulo, disse: eu sou o pior dos pecadores, porque quando nós temos um encontro com a majestade dele, quando nós temos um encontro com a majestade dele, o grande se torna pequeno, o exaltado é abatido, aquele que se humilha, ele levanta, ele levanta, ele levanta. Oh, aleluia. Quem é humilde, Lucas? Para nós irmos para o final. Humilde é aquele que coloca os outros antes de si mesmo. Tem muita gente que acha que humilde é o pobre. Acha que humildade está na pobreza. Aí, aquele irmão anda com a roupa toda rasgada, com o sapato furado. Ai, que humilde. Não, ele é pobre. Pobre é pobre, humilde é humilde. Tem pobre que não tem humildade. E tem gente muito rica, mais humilde do que muita gente pobre. Humilde é aquele que coloca os outros antes de si mesmo. Vamos ler, verso 8, 9 e 10. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno que tu, e vindo que te convidou a ti, a ele te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas que tomar o derradeiro lugar. Aqui entra humilde. Mas quando fores convidado,
vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terá honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Humilde não é quem quer ter o nome lembrado. Humilde não é aquele que quer ter o nome no outdoor. Humilde não é aquele que quer ter o seu nome reverenciado, sentar na primeira cadeira, no primeiro banco, no primeiro lugar. Aquele que quer o seu nome ressaltado, a sua importância dita a todos. O humilde é aquele que prefere colocar o outro à sua frente, sentar no último banco para que alguém possa sentar no primeiro banco, sentar no último banco para que alguém possa sentar no primeiro banco, sentar na última posição lá atrás da fila. Lá ninguém enxerga, lá ninguém olha, lá ninguém vê, lá ninguém compreende, mas para ele não interessa. Ele vai continuar fazendo aquilo que ele sempre fez, ele vai continuar praticando aquilo que ele sempre praticou. O nome dele não vai ser lembrado, não vai estar na placa, não vai estar no outdoor, não vai estar no cartaz, mas ele vai continuar lá, fiel, fiel àquele que prometeu, fiel àquele que prometeu. A Bíblia Sagrada nos responde essa pergunta que eu fiz lá no início. Qual é a marca de um coração transformado por Deus? Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Ela nos mostra qual é a marca de um coração que é verdadeiramente transformado por Deus. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo, diante do nome dele, se dobre todo o joelho dos céus, da terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse: Jesus é o Senhor. Oh, aleluia! Sabe qual é a marca de um coração transformado? É a cura do orgulho, é a cura do ego e a vida na humildade de Cristo Jesus. Sabe, meu irmão, o que está faltando na igreja? Está faltando na igreja a humildade. Sabe o que está faltando, irmãos? Eu não estou falando da igreja lá, da igreja, eu estou falando do Alto de Sumaré. Está faltando em nós humildade. Está faltando humildade dentro do nosso coração. Humildade de olhar para o outro e ver o outro como maior do que eu. Nós, a Bíblia Sagrada nos convida a sermos servos uns dos outros. Quando eu olho para a irmã Eliane, quando eu olho para a irmã Dercy, quando eu olho para o Danilo, quando eu olho para a Marli, quando eu olho para o Antônio, para o pastor Reginaldo, para o Zé Benedito, para o Cláudio, para o evangelista Gilberto, para o Soares, quando eu olho para todos vocês, eu tenho que ver vocês todos como superiores a mim. Não é o cargo, não é a posição, não é a função eclesiástica, não é porque eu sou presbítero, pastor, apóstolo, profeta, semideus, é porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu nunca faço isso. Olha para quem está do teu lado, olha para ele aí e diga para ele assim: eu sou teu servo, eu sou teu servo, eu sou teu servo, eu sou teu servo, eu sou teu servo.
Eu quero ver gente aqui dentro dessa igreja brigando, sabe para quê? Para ficar na porta recebendo as velhinhas, recebendo as idosas. Eu não quero ver gente aqui dentro brigando por causa de cargo, brigando por causa de posição, brigando por causa de cadeira, não. Eu quero ver gente brigando aqui, sabe para quê? Lucas, eu preciso fazer o café. Por quê? Porque eu quero servir a igreja de Jesus Cristo. Lucas, eu quero limpar o banheiro. Pastor, eu quero limpar o chão da igreja. Isso é humildade em Cristo Jesus. Você quer só o microfone no domingo, meu irmão? Vem aqui limpar o banheiro. Você quer só aplauso e glória a Deus? O chão da igreja está lá fora te esperando. A porta da igreja está esperando. Tem um monte de velhinha que chega aqui na igreja e ela está precisando de ajuda. Ela fica lá na porta assim, ó, porque ela não consegue subir a rampa, não consegue subir a escada. Tem um monte de crente que passa e nem enxerga. Mas quando essa mensagem entrar dentro do seu coração, nunca mais você vai passar e não vai olhar para o lado. Você vai pegar no braço da velhinha e vai dizer assim: vamos, minha irmã, porque eu sou teu servo. Vamos, minha irmã, porque eu te sirvo. Eu servindo a você, eu estou servindo a Cristo. Eu servindo a você, eu estou servindo a Jesus. Para encerrar, a humildade, ela é a única virtude que nos capacitará para ser tudo aquilo que Jesus quer, que Jesus deseja que sejamos. Por que os fariseus não vão entrar no céu e você vai? Porque dentro de você não tem uma espiritualidade fingida, mas tem uma humildade dada por Cristo Jesus. É por isso que Jesus tem compromisso com você e não com hidrópico. Jesus tem compromisso com gente vazia. Sabe por quê? Jesus ama gente vazia, porque aí Ele enche do Espírito Santo, da glória, do poder, dos dons. Gente cheia não dá para encher mais, mas gente vazia dá para encher bastante. Tem uns vasos aqui, meu irmão, que os camaradas já tá tão grande. É uns vasos tão grande que dá para Jesus encher até transbordar. Por quê? Porque estão cheios de si mesmo, mas estão repletos da glória, da unção, do poder do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe os meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade e até quando Jesus mandar de novo. Deus abençoe.